Pessoal, tudo bem? Passando aqui pra gente bater um papo. Eu não sei quantos de vocês viram a pesquisa lá nos meus stories sobre a pergunta que eu joguei lá. Se vocês queriam falar do tema o que fazer se o divórcio pular o seu portão. E aí, várias pessoas votaram que sim, e cá estou eu pra gente conversar sobre esse tema tão complexo e tão pouco falado, não é verdade? Parece que as pessoas têm medo de falar disso. Mas eu não vou aqui colocar regras, levantar bandeiras, nada disso. A gente só vai conversar um pouquinho sobre esse tema e o que eu mais quero através desse vídeo é trazer um pouco de consolo, sabe, para as pessoas que passam por isso, para as pessoas que passaram por isso, né? E essa é a finalidade do vídeo. Então, vamos começar, né, conversar um pouquinho. Bom, eu acredito que ninguém casa pensando em separar. Concordo? Eu acredito que ninguém casa com um prazo de validade já em mente, assim, como um produto, sabe? Eu vou usar o produto até tal dia, depois eu jogo fora. Eu acredito que ninguém casa assim, né? As coisas vão acontecendo no meio do caminho. Sim, acontecem coisas que nos cegam e fazem com que pessoas casem sem enxergarem realmente quem é o outro. Na verdade, quando estamos casados, as coisas afloram um pouco, né? E existe sim aquelas pessoas que casam achando que vai conseguir mudar o outro, enfim. E o que não é verdade, né? Então acaba realmente entrando vários conflitos. E, enfim, são vários motivos que levam um casal a pensarem ou a partirem para tomar essa decisão. Existe um lado que sempre luta um pouco mais, que sempre insiste, e existe outro lado que não está fazendo muita questão, né? E se esse foi o seu caso, se você lutou, se você fez sabe, o seu possível, o seu impossível, se você resistiu até o último instante para que essa atitude não fosse tomada, então esse vídeo aqui é para você. No nosso meio, né, o meio cristão, há ainda alguns tabus sobre isso, né? Há ainda algumas resistências. Por isso eu acho que principalmente as mulheres se sentem muito negligenciadas quanto a isso, quando elas passam por isso. Há um sentimento de culpa muito grande que ronda uma mulher que passa por isso. Existem homens também que passam por situações assim, né? Claro, mas eu quero falar aqui mais para você, minha amiga, que está aqui me assistindo. Então, existe. Gente, olha, não reparem o barulho dos cachorros aqui dos vizinhos, não vou cortar o vídeo por causa deles, vamos lá. Então, existe esse sentimento de culpa constante, né? A culpa, primeiro, porque, caramba, como é que eu fui dar esse mole? Como é que eu escolhi a pessoa errada? Sabe, aqueles defeitinhos que a gente acha que, isso aí melhora depois, ou isso aí não é nada não, né? Como é que eu não percebi isso antes? E as pessoas se culpam, né? E se culpam depois por terem feito tudo de acordo com o que Deus, né, sempre quis para sua vida e de repente tomaram uma decisão que elas pensam estarem desagradando o coração de Deus, né? E por conta disso ela se afasta de Deus, né? Ela ou ele se afasta de Deus por não se sentirem dignos de estarem no ambiente, numa congregação, de estarem na presença de Deus, porque tomaram uma decisão como essa, o divórcio. Então, esse nome, ele traz um peso muito grande para algumas pessoas que precisam ser cuidadas, amadas, abraçadas, sabe? Entendidas. E muitas das vezes isso não acontece, não só no meio da igreja, mas na família, né? Eu acredito que em vários meios sociais existem aquele grupo que sempre vai olhar meio de lado, né? E isso abate um pouco as mulheres, principalmente, eu acredito. E as pessoas já precisam lidar com as culpas que têm dentro delas mesmas, sabe? E ainda existem as culpas que os outros as impõem, as cobranças. Sabe quando você vai preencher uma ficha em qualquer lugar e aí chega lá naquela parte Estado Civil e essa pessoa tem que falar assim, divorciada, divorciado. Isso tem um peso, gente, que vocês não têm noção.
E as pessoas que estão em volta não sabem o que aquela pessoa está sentindo, sabe? E a julgam por não ter tentado mais, por não ter insistido, por não ter orado mais. E não sabem o que ela passou ali dentro daquela casa, dentro daquele lar. Eu não estou aqui de forma alguma levantando a bandeira, se divorcie, não. Não mesmo, não. Porque hoje em dia a gente vê, né, pessoas se divorciando por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Não bati muito bem com ele. Não, ele faz assim, ele faz assado. Gente, existem coisas que precisamos superar sim no casamento, dia a dia. Mas existem coisas absurdas, abusivas. E essas coisas nós precisamos avaliar se nós queremos ou não continuar numa relação como essa. Então, se você chegou nesse ponto de você ter decidido, você não quer mais e você tá aí se sentindo mal pra caramba porque te colocaram esse rótulo e você não consegue tirar esse rótulo, acredite que Deus, ele não te vê como uma mulher divorciada. Ele te vê como uma mulher, filha amada dele. E que pode sim te dar uma nova chance, uma nova vida, um novo relacionamento, quem sabe. Ele pode. E aí você vai buscar nele a vontade dele para você nessa área. Às vezes a gente fica querendo agir por nossa conta, né? Já que eu fiz tudo certo e não funcionou, agora eu vou fazer tudo errado, eu vou sair por aí, eu vou aprontar todas, eu vou fazer acontecer. E eu te falo que você vai adiar a sua bênção, você vai adiar o seu sonho de ter uma família. Volte-se agora para os planos de Deus, deixa Ele conduzir a sua vida. E sabe, eu falo isso não de olhar acontecer, mas eu falo isso de ter vivido isso. Você pode não saber, mas o meu casamento hoje é o meu segundo relacionamento. E eu louvo a Deus pelo meu matrimônio, louvo a Deus. Já estamos há 17 anos casados. As histórias que eu vivi antes, né? A história que eu vivi antes de relacionamento só me acrescentaram para eu amadurecer, para eu crescer, sabe? Não ficou mágoa, rancor, não ficou. Houve perdão, houve carinho, houve, né, um acerto, um ajuste de que não era mais possível. Mas eu precisei arcar com todos esses sentimentos que eu falei com vocês. A culpa, os olhares, as cobranças. E eu acredito que muito mais minhas do que das pessoas. Eu tive pessoas muito bacanas que me apoiaram. Então esse vídeo aqui vai para você, para que você não desista. Continue crendo que esse mesmo Deus que te honrou até aqui, Ele vai abençoar a tua vida e o teu relacionamento. Beijo!